Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma aula de Física Matemática Avançada, tá? Pessoal, hoje a gente vai começar a explorar, né, na verdade, a grande utilidade, né, das funções analíticas para um físico, que faz o olho do físico brilhar. Pessoal, qual que é a ideia? Nós temos diversos tipos de problemas que são, para todas as finalidades práticas, bidimensionais. Você pode até ter um problema em dimensionalidade mais alta, mas com o uso de simetrias, né, ou certas condições de contorno especiais, certo? A gente acaba conseguindo descrever esse problema efetivamente através de 2 graus de liberdade. Quando nós temos problemas que podem ser mapeados num plano, né, XY, é o plano complexo. E diversos problemas em física importantes tem, por exemplo, condições de equilíbrio expressos através da equação de Laplace num certo contorno. Nessas situações, pessoal, a teoria das funções analíticas ela é absolutamente essencial para a gente poder trabalhar. Sempre vai ser muito conveniente e é uma forma de nós obtermos soluções que nós não obteríamos de outra forma. Tá bom? Pelo menos não seria elementar, não seria natural obter essas soluções por outros métodos. Tá? Então, problemas bidimensionais, pense sempre em usar funções analíticas, tá bom? Vamos explorando, revendo algumas propriedades aqui de funções analíticas para ir ilustrando isso. Essa grande seção nossa aqui vai ser denominada potencial complexo e problemas de valores de contorno, certo? Pessoal, hoje a gente não vai falar nada sobre problemas de valores de contorno. São as condições que seriam impostas para uma solução que deve valer num domínio, são as condições que seriam impostas na fronteira desse domínio. Isso vai ser muito importante, vai ser, por exemplo, qual é o potencial eletrostático dentro de uma região bidimensional sujeita a um aterramento em uma das placas, ou que tem uma placa metálica condutora e, portanto, equipotencial numa condição de equilíbrio, tá? Só que a gente vai ver esses valores de contorno emergindo na próxima aula. Hoje eu vou focar mais na ideia de um potencial complexo. O que é isso? Pessoal, nós introduzimos, por exemplo, um potencial eletrostático como sendo um campo escalar cujo oposto do gradiente, menos o gradiente, nos dá o campo elétrico, por exemplo, em problemas de eletrostática. Pessoal, aquele menos gradiente é uma convenção de física. A gente convenciona que energias devem ser reduzidas para que nós tenhamos posições mais estáveis. Mas matematicamente ele é arbitrário. Então, nós vamos falar aqui na aula de hoje como que a gente pode construir potenciais complexos e nós vamos ter campos vetoriais associados a esses potenciais, mas nessa discussão aqui eu vou falar de um potencial como sendo mais... o potencial não, como um campo sendo mais o gradiente de um potencial, tá bom? Para ir para uma situação física vai ser um sinal menos global, não vai fazer diferença. Então, vamos lá. Tá? Pessoal... Vamos observar aqui uma função complexa bem simples, bem elementar. F de z igual a z quadrado. Certo? Ela é uma função que pode ser aberta explicitamente e vai ter uma parte real que a gente já encontrou em outros momentos desse curso. Nós costumamos chamar de u, é uma função de xy, x quadrado menos y quadrado, e uma parte imaginária, como essa v de xy aqui, 2xy. Só a gente abrir esse binômio e usar as propriedades algébricas dos números complexos, né, o i quadrado valendo menos 1. Chegamos nessa expressão aqui. Por que isso aqui é interessante? A gente pode olhar explicitamente para isso e a gente pode verificar que tanto a parte real quanto a parte imaginária satisfazem a equação de Laplace. A equação de Laplace é laplaciano da sua função igual a zero, pelo menos no interior de algum domínio. Não estamos olhando para a fronteira. Tá? Então, formalmente, a gente pode ver aqui. Quanto que vale o xx mais o yy? É muito fácil a gente olhar aqui, certo? Que vai ter o número 2 como sendo a segunda derivada parcial dessa expressão em relação a x. O mesmo valor emerge... o mesmo valor não, né? O oposto desse valor emerge para o yy, por causa desse sinal menos aqui. 2 menos 2 costuma dar zero. E isso é igual também a zero menos zero, sendo que esses dois zeros são os valores das respectivas derivadas parciais, segunda em relação a x e segunda em relação a y deste outro termo. Então, nós vemos que ambas
as partes real e imaginária isoladamente, cada uma delas satisfaz a equação de Laplace. Tá bom? Nós chamamos U e V de funções harmônicas conjugadas. Uma função harmônica é qualquer função que satisfaz a equação de Laplace em algum domínio. Mas nós dizemos que elas são conjugadas, pessoal, porque dada uma função analítica, que depende só de Z, nós sabemos que U e V não são independentes. Pode até haver constantes arbitrárias, também elas não são precisamente amarradas, certo? Mas elas têm condições a serem satisfeitas. Uma função analítica, em particular, num domínio, ela tem que satisfazer as condições de Cauchy-Riemann em todos os pontos desse nosso domínio. Então, estamos aqui resgatando o conceito de funções harmônicas, estamos olhando um caso explícito, certo? Agora, tem uma outra propriedade interessante. Pessoal, mais uma vez tive sombras aqui hoje, eu não soube como evitar essas sombras aqui no meu posicionamento para tirar a foto. Desculpem, tá? Mas eu acho que está legível. Vamos lá. Mais do que isso, pessoal, do que satisfazer a equação de Laplace, qualquer curva de nível de uma dessas funções, U ou V, escolha uma e pense em curvas de nível, ela intercepta ortogonalmente qualquer curva de nível da outra. Nós temos uma rigidez geométrica muito bonita, tá? Relacionando as curvas de nível de duas funções harmônicas conjugadas. Vejamos, explicitamente. Olha só. Peguemos aqui uma certa curva de nível, impondo que a parte real daquela nossa função fosse uma dada constante, o zero. E no mesmo ponto, eu gostaria de saber o que acontece para uma certa curva de nível da parte imaginária, impondo que a parte imaginária vale uma certa constante real dada. Tá bom? Pessoal, eu faço aqui um tratamento bem elementar para demonstrar essa ortogonalidade. Vai valer para esse caso de um exemplo bem concreto, f de z igual a z quadrado. Depois eu vou demonstrar essa ortogonalidade por uma ferramenta bem mais geral e mais elegante, tá bom? Mas nesse caso, a gente pode fazer uma derivação implícita em relação a x, imaginando, certo? Que a gente quer achar a derivada y', sendo y' dy dx. Então, o que a gente faz? Deriva em relação a x ambos os lados dessa equação aqui de cima. Teremos 2x menos 2y', uma derivação implícita em relação a x, pessoal, igual a zero, porque qualquer que fosse a curva de nível, a derivada de constante é zero. Agora, olhem só o que eu coloquei aqui em verde. Eu coloquei um tipo de índice, dizendo que isso aqui é y' de u0. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, nós vamos poder passar por um certo ponto do plano por uma curva de nível de u, ou podemos passar pelo mesmo ponto por uma curva de nível de v, certo? Teremos uma tangente naquele ponto por uma curva de nível de u, e teremos uma outra tangente no mesmo ponto, mas que é tangente à curva de nível de v. Então, embora a gente esteja colocando a notação aqui de sistema matemático, para dizer que x aqui, em uma equação, é o mesmo x da outra equação, e que o y de uma é realmente o y da outra, o y' que aparecia em uma das equações não seria o mesmo y' que aparece na outra, porque são tangentes que não são pertinentes apenas ao ponto, são pertinentes à curva. Então, eu inventei essa notação aqui, não tem nada fixado, não é derivada parcial, mas é para dizer que é a sua derivada ordinária y' quando você acompanhou uma curva de nível de u constante, e aqui a sua derivada y' quando você acompanha uma curva de nível v0 constante. Olha só como a gente poderia estar fazendo essas contas e chegar num erro de achar que o y' em uma seria a mesma coisa que o y' da outra. Não é. Apesar de estar o sistema aqui. Tá bom? Tá bom. Façamos as contas e isolemos y' em cada uma dessas expressões. Como eu disse, isso aqui é um tratamento bem simples, nível cálculo 2, tá bom? Tá? Por isso que eu fiz derivação implícita. Isola aqui o y', você vai dizer que esse y' respectivo a uma u curva é x sobre y, claro que a gente imagina que y não é zero. Vamos pegar
a derivada referente a uma curva em V constante vai dar menos y sobre x. Pessoal, então eu interpreto que eu vou calcular essas derivadas num certo ponto, um par-ordenado xy do plano. Então esse x é o mesmo desse x, esse y é o mesmo desse, desde que a gente não divida por zero, claro. Pessoal, é fácil de ver que o produto dessas duas derivadas é menos 1. Pessoal, isso aqui é geometria analítica do ensino médio. Se você tivesse uma reta do tipo AX mais B, em que o A fosse o coeficiente angular, você sabe que você obtém uma reta ortogonal a ela, em algum ponto, se você fizer uma outra reta ser y igual a menos 1 sobre AX mais uma constante, para você dizer onde você vai estar colocando a sua ortogonal. Tudo bem? Então você inverte e troca o sinal do coeficiente angular de uma reta no plano, se você quiser obter uma reta ortogonal à reta original. Pessoal, é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Inverso e oposto. Produto das derivadas deu menos 1. Pessoal, em qual ponto? Em qualquer ponto xy, desde que não fosse na origem. Mas para essa coisa aqui, até na origem valeria, pessoal. Essa restrição na origem foi um artefato aqui de eu ter feito uma derivação implícita, tratando tudo como ferramentas de cálculo 1 e cálculo 2. É até mais geral do que isso. Mas vocês estão vendo aqui explicitamente que em qualquer ponto xy possível, a gente tem coeficientes angulares das retas tangentes respectivas, ilustrando a ortogonalidade. Claro que o meu desenho não vai, feito à mão livre, não vai expressar essa ortogonalidade precisamente, pessoal. Mas, ó, nós temos aqui ramos, né, de hipérboles. Então, por exemplo, acho que talvez seja mais fácil de ver a parte imaginária primeiro. Qualquer constante que você coloque aqui, você vai ver que o y será inversamente proporcional a x. Quando essa constante for positiva, a gente vai ter essas curvas em vermelho no primeiro e no terceiro quadrante. Pessoal, para diferentes valores de V0, tá? Para um valor de V0, você vai ter isso e isso aqui, um par, né? De ramos de hipérbole. Para outro valor de V0, aí você teria essa e assim por diante, tá bom? Se o sinal fosse trocado, aí você pegaria o segundo e o quarto quadrante. Pessoal, nós também temos pares de ramos de hipérbole para as curvas de nível de U, para U constante. A mesma coisa, dependendo se for positivo ou negativo, você pode ter estruturas como essas, com eixo de simetria horizontal, e eu fiz pouco aqui, mas você também poderia ter pares de ramos de hipérbole com eixo de simetria vertical. Pessoal, qual que é a ideia? Como eu disse, é óbvio que o meu desenho à mão livre não vai expressar isso, mas a ideia é que em qualquer ponto, como este aqui, onde está o cursor do mouse, onde há um encontro de alguma curva de nível de U com alguma curva de nível de V, se você pegasse as inclinações das retas tangentes, você estaria vendo 90 graus. O desenho, claro que seria só ilustrativo. Esse aqui é o resultado formal e universal, válido para qualquer ponto. Tudo bem. Então eu peguei esse exemplo específico, pessoal, só para eu ter o que desenhar, para a gente olhar para alguma coisa concreta. Só que essas propriedades, elas não são fortuitas, elas não surgiram ao acaso só para essa função. É maravilhoso, pessoal, que qualquer função analítica compartilha dessas propriedades. Tá? Satisfazer a equação de Laplace, né? Serem funções harmônicas e terem curvas de nível ortogonais em relação aos harmônicos conjugados. Uma ferramenta mais geral, mas ainda nível cálculo 2, para a gente mostrar isso, seria, ó, em geral, se você tem uma curva no plano XY, expressa por uma equação g de xy igual a zero, onde g seja uma função diferenciável, certo? A gente sabe interpretar o vetor gradiente como sendo um vetor normal à nossa curva no ponto. Então, como é que é, professor? Olha só, imagina que você tem aqui um trecho de curva expresso por g de xy igual a zero, tá bom?
Normalmente a gente expressa essas curvas de forma paramétrica. Essa não é uma representação paramétrica, certo? Simplesmente um vínculo no plano, que pode dar um objeto matemático, uma variedade mais elaborada, mas vamos imaginar que pelo menos nesse trecho é só um trecho de curva, certo? Uma seção de uma curva que aparece aqui para gente. O lance é o seguinte: esta função de duas variáveis colocada num certo nível, igual a uma constante, dá um traço como esse. Se nós pegarmos essa forma funcional e tomarmos o gradiente, em um certo ponto, como esse aqui que eu indico com o mouse, genérico, de coordenadas x, y, o vetor normal, claro, não existe, na verdade, o vetor normal, né, pessoal? A gente poderia ter múltiplos aqui, mas, digamos assim, o vetor gradiente naquele ponto é um vetor normal a nossa curva. Eu coloquei um t de tangencial aqui, só para destacar a ideia do nosso normal. Tudo bem? Então, como que a gente demonstra isso? Cálculo 2. Eu não vou repetir isso. Se alguém quiser relembrar, eu comento depois. Mas é uma propriedade básica da gente interpretar o gradiente, certo? Desde que você coloque a equação na forma certa. Então, vamos lá. Pessoal, o que eu afirmei aqui? Olha só. Esse resultado que a gente vai obter agora, ele vai valer tanto para a parte real quanto para a parte imaginária de uma função analítica qualquer, para qualquer um dos harmônicos conjugados. Então, olha só. Fazer uma curva de nível u de xy igual ao u0, que nem nós fizemos para a parte real do z quadrado ali em cima, na verdade, impor uma curva de nível como essa é escrever u de xy menos a dada constante u0 igual a zero. Pessoal, eu estou deixando isso só para ficar na mesma cara da g de xy, né? Que para ilustrar o gradiente que eu pus ali em cima, a gente percebe que essa constante realmente não serve para nada, porque quando eu tomar o gradiente desta g, o gradiente dessa constante, o zero, não afeta em nada o nosso resultado. Então, na verdade, nós temos, então, um vetor normal a uma curva de nível de u constante, qualquer que seja a constante u zero. Isso é dado pelo gradiente da parte real u, da nossa função analítica em questão. Gradiente, a gente sabe que tem como componentes. Primeira componente, derivada parcial em relação a x. Segunda componente, derivada parcial em relação a y. Bom? Só que agora eu vou olhar o harmônico conjugado. Como isso vale, esse tipo de raciocínio de curva de nível vale para qualquer que seja a função dada, eu obtenho uma normal a v dessa forma aqui. Pessoal, olha só. Quando eu fiz a derivação implícita ali para f de z igual a z ao quadrado e disse que o produto era menos 1, eu estava prestando atenção nas tangentes. E aí eu usei ferramentas lá de cálculo 1, cálculo 2 e até geometria analítica do ensino médio. Agora eu vou expressar a ortogonalidade não olhando as tangentes, mas olhando as normais. Vai ficar mais elegante aqui para a gente pegar no geral. Então vamos lá. Então, uma normal a uma curva de nível v constante é gradiente de v. É o mesmo raciocínio para u. Vx e vy. Aqui a gente usa o fato dessas nossas funções u e v serem harmônicas conjugadas. Ou seja, suas componentes precisam obedecer às relações de Cauchy-Riemann. O x igual ao vy, o y é menos vx. Tudo bem? Tá? Se eu sou analítico, eu sou diferenciável em todo um domínio. Em todo ponto onde eu sou diferenciável, deve valer Cauchy-Riemann, uma condição necessária, certo? Então, olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai explorar qual é o produto escalar entre essas duas normais. Pessoal, antes nós vimos as tangentes serem ortogonais. Isso é equivalente às normais serem ortogonais. Vamos explorar o produto escalar de NU por NV. NU é o x, o y, e o NV, nós acabamos de ver aqui em cima, é Vx, Vy. Mas com as condições de Cauchy-Riemann, Vx é menos o y e Vy é o x. Pessoal, vocês percebem que teremos combinações de ux e o y, mas com um sinal aqui adequado para anular isso para a gente. E agora a gente fez isso não só para f de z igual a z quadrado,
mas para qualquer par de funções harmônicas conjugadas U e V. Tá bom? Você tem uma F igual a uma IV analítica. As normais são ortogonais, as curvas de nível são ortogonais. E por que isso é interessantíssimo para a física, pessoal? Porque essa relação de ortogonalidade, pessoal, é exatamente o que a gente vê, por exemplo, em problemas de eletrostática. Tá? Imaginem curvas equipotenciais. E como que a gente acha campo elétrico em problemas de eletrostática? Não é um menos ocasional que aparece ali, gradiente de um potencial? Certo? Se é gradiente, eu saio ortogonal. Então, a gente pode imaginar linhas de campo sendo transversalmente cortadas de forma perpendicular por linhas equipotenciais, tá bom? Então, por exemplo, a eletrostática bidimensional claramente pode ser representada por funções analíticas. Só que tem que olhar com calma, identificar exatamente o que é o que. Em eletrostática eu tenho um potencial. O que na função analítica é meu potencial? É essa discussão que eu quero fazer com bastante cuidado com vocês aqui hoje. Tá bom? Vamos ver. Ó. Só para estabelecer aqui o contato com a eletrostática, né, como eu já mencionei no começo da aula, nós sabemos que potenciais de equilíbrio, né, eletrostático satisfazem a equação de Laplace. Então, a gente viu a ortogonalidade das curvas de nível surgindo como consequência das condições de Cauchy-Riemann, e agora nós vamos ver a equação de Laplace, valendo tanto para U quanto para V, também surgindo em geral como consequência de Cauchy-Riemann. Vocês provavelmente já viram isso num primeiro estudo de complexas, mas é algo que a gente tem que saber fazer de cabeça, tá certo? Isso é básico nesse nosso ferramental. Então, olha só, a gente parte de uma das primeiras condições de Cauchy-Riemann, Ux igual a Vy, tomamos derivada parcial em relação a x, por exemplo, nós chegaremos nessa expressão, Uxx igual a Vxy. Pessoal, às vezes a gente nem toma cuidado com essa ordem aqui, porque principalmente em física a gente só trabalha com derivadas parciais contínuas, né? E aí a gente sabe que a ordem da derivação parcial não importa, sob a hipótese de continuidade. Então, eu derivei primeiro y, depois x. Tá bom, eu podia ter derivado primeiro em relação a x e depois em relação a y. Só que aí eu uso a segunda condição de Cauchy-Riemann, certo? E Vx é menos o y. Então, nós chegamos aqui em Uxx sendo igual a menos o YY. Então, é claro que isso quer dizer que Uxx mais o YY igual a zero. Ficou mais porque a gente passou para o outro lado. Certo? Então, esse é o nosso Laplaciano, que a gente sabe que é um divergente do gradiente daquela nossa função escalar. Tá bom? Você pode fazer a mesma coisa aqui para isolar apenas derivadas parciais de V e não derivadas parciais de U. Simplesmente você decide quem você troca ou, né, e quem você mantém nas condições de Cauchy-Riemann, a gente chega na mesma conclusão. Em geral, o Laplaciano de V, da parte imaginária de uma função analítica, também é zero. Claro, ela também é harmônica. Tá bom? Pessoal, então, agora, peraí. Então, quer dizer que parece que o negócio realmente é bom para eletrostática. Tanto a parte real quanto a parte imaginária, qualquer uma delas pode satisfazer Laplace. Né? Laplaciano da função igual a zero. Maravilha. Essas coisas são todas ortogonais. Então, tipicamente, um deles pode fazer papel de potencial, o outro pode fazer papel de linha de campo. Mas quem é quem? Vamos lá. Você tem arbitrariedades aí. Faça uma escolha e trabalhe sempre com essa escolha para você não se confundir. Tá bom? É minha sugestão, porque senão você pode inverter papéis. Tá bom? Ó. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de dizer que eu vou ter um potencial complexo. Se eu definir uma função analítica que eu gosto de chamar de Fzão, aí eu vou dizer que eu tenho um potencial φ mais um y psi. Como eu acabei de dizer, tanto este cara quanto este cara poderiam ser o potencial. Mas eu gosto de pensar que vai ser a minha parte real, é a minha convenção. Da mesma forma que na física 2, às vezes você tem uma equação diferencial real,
que, por exemplo, com um oscilador forçado, né, ou com amortecimento, e você cria uma equação diferencial complexa, cuja álgebra, né, cujas manipulações algébricas são mais fáceis para te levar à solução, mas você pensa, não, eu quero manter a parte real, eu faço a mesma coisa aqui. O meu potencial eletrostático de um problema de interesse meu, para mim, vai ser minha parte real. E eu gosto de chamar isso aqui de Fzão. Ó, então eu poderia dizer, professor, você não podia ter dito que era um Fzinho igual a U mais IV? Podia, mas eu gosto de chamar de Fzão, por um motivo que vai ficar claro no final da aula. E ao invés de falar U mais IV, eu gosto de falar explicitamente o potencial que eu quero resolver e tem um outro potencial ali, harmônico conjugado. Tá bom? Qual será a interpretação desse cara? Não sei, pode ser que ele seja só um auxiliar. Calma. Tá? Por quê? Por que calma? Porque existe uma outra interpretação. Olha só, pessoal. Essa minha função analítica F maiúsculo é o meu potencial complexo. Acabei de dizer que ele tem aqui o meu potencial, né, de um problema de interesse físico como parte real, mais I vezes um outro potencial, em que eu tenho menos interesse, tá bom? Esses caras são campos escalares. Qualquer potencial é um campo escalar. Em cada ponto do espaço você tem um valor do seu potencial, certo? Só que, ao mesmo tempo, tem outras... Funções analíticas são ricas demais, pessoal. Então a gente tem que tomar cuidado para não confundir as riquezas, tá? Funções analíticas também podem ser vistas como correspondendo diretamente a campos vetoriais especiais. Campos vetoriais que satisfazem certas condições. Então vamos lá. E, pessoal, quando você tem um campo vetorial, a componente x desse campo é um campo escalar. A componente y é um outro campo escalar. Se tivesse componente z, a gente não quer porque a gente está no bidimensional aqui, mas seria um terceiro campo escalar. Pessoal, a gente pode interpretar as componentes de um campo vetorial como sendo campos escalares isoladamente. Então, aí a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir. Então vamos lá. Eu fiz uma mini pausa aqui. Eu falei que potencial complexo para mim é uma função analítica que tem aqui como parte real um potencial e outras coisas. Tá. Eu fiz uma ligeira mudança de assunto aqui agora, sendo bem explícito. Então agora eu quero falar da relação de funções analíticas com campos vetoriais especiais. Tá bom, então eu disse que as componentes são campos escalares. E para vocês entenderem a riqueza do que eu quero mostrar para vocês, eu vou ter que relembrar um teorema de cálculo 2 ou 3, certo? Eu acho que aqui em São Carlos é cálculo 3. Tá? Pessoal, eu quero relembrar com vocês o teorema de Green no plano. É um teorema importante. Tá? A gente demonstra lá em cálculo que se você tiver um certo domínio do seu plano XY, eu não estou falando de nada analítico agora, tá bom? Certo? Eu tenho um domínio compacto, tá? Ele é fechado, limitado. E ele teria um contorno. Eu posso percorrer esse contorno como se eu fosse fazer uma integral de linha. Pessoal, eu vou ter um campo vetorial que eu quero integrar no contorno. E lá dentro, o meu campo vetorial não pode ter singularidades. Isso é o análogo da função ser analítica naquele domínio. Mas eu estou falando linguagem de reais agora, tá bom? Então, se eu tiver o interior de um contorno fechado gama no plano XY simplesmente conexo, ou seja, não tem buracos onde o meu campo vetorial fica indefinido nesse interior, e eu vou chamar esse meu domínio de ômega, o teorema de Green no plano afirma o seguinte para a gente. Ele afirma que uma integral de linha desta forma diferencial P dx mais Q dy em um contorno fechado e positivamente orientado, ele coincide com uma integral dupla. Eu faço integral dupla numa região ômega delimitada pelo contorno fechado gama.
E o integrando dessa minha integral dupla pega a segunda componente do campo vetorial PQ que você quer integrar, a segunda, que está no dy, mas deriva em relação a x, e dela subtrai py. Então, pego de x e deriva em relação a y. Pessoal, isso aqui é uma mini estrutura de rotacional, tá? O teorema de Green no plano, pessoal, não deixa de ser um caso particular do teorema de Stokes em 3 dimensões. O teorema de Stokes envolve rotacional. Isso aqui é uma componente de rotacional. Vocês sabem disso, certo? Tudo bem, então estou relembrando aqui o teorema de Green. Pessoal, só para ficar completamente claro, ó, vamos ser bem explícitos. A gente vai estar falando de um certo campo vetorial, Vzão, que teria como componentes uma função de duas variáveis p de xy e como outra componente, a componente na direção y, q de xy. Pessoal, essa integral de linha aqui, se a gente parametrizasse essa curva, seria um p de xt yt vezes dx dt dt. Vocês devem lembrar disso, certo? Como a gente calcula uma integral de linha. E a gente teria o parâmetro t variando de um limite inferior a um limite superior de integração. Mas eu imagino que todos vocês conheçam essa forma de representar uma integral de linha. Perguntem-me se não lembrarem, tá bom? Isso aqui é uma notação tradicional de cálculo 2 ou 3. Então, ó, o que eu estou falando aqui? Falei do potencial complexo. Aí dei uma mini pausa. Porque potencial complexo era um papo de escalares. Aí agora eu comecei um outro papo para campos vetoriais. E estou relembrando um teorema no plano para campos vetoriais. O teorema de Green no plano. Tá bom? Que é um caso especial de Stokes. O que eu vou querer fazer com esse teorema de Green? Pessoal, o teorema de Green é uma forma, não é a mais elegante, mas é algo que nos leva ao teorema de Cauchy em funções analíticas. Aquele teorema maravilhoso que se você tiver uma função analítica em todo o interior de um contorno fechado, essa integral é zero, certo? Isso dá origem a praticamente tudo que a gente conhece sobre integração complexa. Olha só, simbolicamente, qualquer integração complexa, num contorno até arbitrário, num primeiro momento eu não preciso nem fechar, pessoal, isso aqui é um limite de uma soma de rima. Você teria uma trajetória gama, você iria particionar ela, você iria escolher pontinhos representativos dentro de cada subtrecho ali, cada trechinho de curva, você ia fazer um limite de uma soma de números complexos, como uma soma de rima, e a gente define a integral complexa de uma forma muito parecida com que a gente define uma integral de linha. E isso se manifesta na parte real e na parte imaginária. Tá? Simbolicamente, pode parecer muito pouco rigoroso, mas tudo que você escreveria para uma soma de rima aqui, você pode escrever de uma forma que é mapeada assim. Tá bom, sua função f de z, ela é um u mais iv, andar dz no plano complexo é andar um dx mais i dy. Tudo isso é simbólico do limite de somas de rima, mas na prática é como se você tivesse uma parte real u dx menos v dy, por causa da presença do i quadrado. Isso é uma integral de linha, que vai a parte real. E na parte imaginária, você vai ter v dx e u dy. Pessoal, uma integral complexa, geral, isso aqui é completamente geral. São duas integrais de linha reais das nossas funções u e v. Uma integral de linha de um certo campo vetorial dá a parte real. Uma outra integral de linha de um outro campo vetorial nos dá a parte imaginária. Quem multiplica aí, tá bom? Então, primeiro, olha só a F. Eu identifico na F o V. Poxa vida, né? Componentes, né? Parte real, parte imaginária, como se fosse parte X e parte Y. Então, parece que a F dá a entender um campo vetorial UV. Você pode pensar isso num primeiro momento. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas note que quando você faz a integral dessa F,
os campos vetoriais que serão pertinentes serão dois distintos entre si e nenhum deles é o campo UV. Você vai ter o campo U menos V e vai ter um outro campo vetorial que é VU, componentes invertidas, tá bom? Então, sim, tem hora que você pode pensar numa função analítica como codificando um campo vetorial, mas não é esse campo vetorial que vai aparecer na integração da sua função. Você tem que modificar. Cheio de detalhe. É mais questão de mapear o que vai para onde do que qualquer outra coisa, tá? Calma. Vamos lá. Ó, isso aqui valeu para qualquer integral complexa. Agora, eu vou dizer, para eu conectar ali com o meu teorema de Green, que eu não quero um contorno qualquer. Eu vou dizer que eu quero um contorno fechado e orientado positivamente. Vou até mudar o nome da minha curva para eu deixar a mesma anotação do meu teorema de Green da página anterior. Então, eu vou especializar esta integral aqui para o seguinte caso. Esta minha integral vai virar uma integral fechada e orientada positivamente, em gama, do campo U dx menos V dy, eu só repetir aqui, mais I vezes a parte imaginária, que é uma outra integral de linha. Fechado, orientado positivamente. Campo V dx mais U dy. Só que agora eu estou falando de função analítica. Se for uma função realmente analítica em todo o interior delimitado por esse contorno fechado, vale Cauchy-Riemann e vale Green. Então, primeira coisa, vamos aplicar Green. Pessoal, Green permite a gente expressar uma integral de linha como uma integral dupla, certo? Então, olha só. Esta primeira integral de linha vira uma integral dupla. E o que a gente tinha que fazer, pessoal? Tinha que pegar a segunda componente e derivar parcialmente em relação a x. Aí tinha um menos, que era da fórmula do teorema de Green. Aí depois a gente ia colocar a primeira componente derivada em relação a y. Então apareceu este integrando aqui. Pessoal, mas pelas condições de Cauchy-Riemann, isso aqui é zero. Porque o y é menos Vx para qualquer função analítica. Menos, menos, mais. Matou Vx, zerou. E na parte imaginária? Primeiro vamos usar Green. Green pega a nossa integral de linha e converte numa integral dupla. O i imaginário fica aqui esperando. O que eu tenho que fazer? Componente y do campo vetorial, deste novo campo vetorial, e deriva em relação a x. Existe um menos da fórmula do teorema de Green, e agora vem uma nova parcela que é derivada em relação a y da primeira componente. Pessoal, mas esse integrando também se anula pela outra condição de Cauchy-Riemann. Então, se nós estamos falando de uma função analítica, a sua integral em qualquer contorno fechado e positivamente orientado é zero. Vale zero. Esse é o nosso resultado fundamental da teoria de funções analíticas, tá bom? Mas não é por isso que eu estou falando isso aqui. Eu fui mostrando... a gente já tem contato com teoria básica de funções analíticas. Vocês chegaram aqui nesse curso já conhecendo o teorema de Cauchy, tá bom? Talvez até tenham conhecido por essa demonstração. Mas o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês é o cuidado que a gente tem que ter em perceber que há vários campos vetoriais diferentes que podem estar associados a uma função analítica. Estou explorando a conexão de funções analíticas com campos vetoriais, tá bom? Embora no começo da aula a gente tenha explorado a conexão de funções analíticas com campos escalares, que eram os potenciais. Tudo isso coexiste, tá, gente? Então vamos lá. Nós constatamos agora que uma função analítica naturalmente define um campo vetorial no plano. Pessoal, eu posso pensar num campo vetorial primário, digamos assim, como sendo o campo que pendura o vetor UV no ponto XY. Ó, eu tenho um certo ponto Z, genérico, de coordenadas XY, né? Seria x mais i, y. Penso aqui uma função W igual a f de Z, que tem parte real U
parte imaginária é V, U mais IV, eu poderia já imaginar que já tem um campo aqui. Eu penduro o campo UV aqui. Pode ser conveniente pensar assim em alguns momentos. Por outro lado, nós percebemos que as partes real e imaginária de uma integração estão associadas a outros campos. A parte real estava associada ao campo vetorial primo do V, né, que é o campo U menos V, e a parte imaginária estava associada ao campo VU. Eu estou só escrevendo aqui de forma, digamos assim, compacta, os dois campos vetoriais que apareceram nas duas integrais aqui em cima. Esse aqui é o campo U menos V, e aqui tem um campo VU. Tá bom? Professor, não entendi onde você quer chegar. Não era para ter entendido mesmo ainda. Estou só ilustrando. Eu não concluí algo ainda. Vamos lá. Só um segundinho, deixa eu só controlar meu tempo. Ok? E beber um pouco de água, já que eu fiz uma pausa. Pessoal, eu vou querer estender essa discussão sobre campos vetoriais e o contato com a física, falando de fluidos agora. Olha só, a gente falou de potencial eletrostático, uma possível conexão com a eletrostática. Pessoal, só que a gente sabe, no estágio em que vocês estão do curso, vocês sabem que há uma relação, por exemplo, entre a gente imaginar que é um fluido, digamos assim, de potencial eletrostático, certo? Tem diversos teoremas que são parecidos em dinâmica de fluidos e em eletrostática, tá? Então agora eu quero que vocês imaginem um fluido incompressível escoando sem dissipação. Não se preocupem que vocês não vão precisar lembrar aqui, a gente vai escrever as condições matemáticas que expressam essas propriedades físicas, tá? Mas a ideia, eu quero que vocês imaginem um tipo de uma canaleta por onde está escoando um fluido. Pessoal, e a altura onde você está na canaleta, a profundidade, não é importante para você observar de cima o seu campo vetorial. Apesar de, evidentemente, você ter um fluido tridimensional escoando nessa canaleta, você imagina que, visto de cima, se você pudesse acompanhar as partículas, independentemente da profundidade, você veria sempre a mesma dependência em x e y. Tá? Então, eu quero que vocês imaginem esse nosso fluido ideal escoando sobre o plano complexo. É como se o plano complexo fosse o leito dessa minha canaleta. Tá bom? E aí, eu vou dizer que eu tenho um campo de velocidades, v de xy. Vou ter uma componente x da minha velocidade, que pode depender de x e de y, e vou ter uma componente y da minha velocidade, que pode depender de x e de y. Bom? Pessoal, esse é um certo campo vetorial bidimensional. Neste momento aqui é um campo qualquer. Pessoal, um campo qualquer não terá conexão com funções analíticas. Eu tenho que dizer que tem algo especial. Eu tinha dito que esse era um fluido incompressível. Pessoal, incompressibilidade vai ter algo a ver com o teorema da divergência no plano. Tá certo? Divergência tem a ver com entrar mais matéria ou sair, haver um desbalanço no fluxo de matéria em cada elemento de volume. Isso está ligado com integrais volumétricas, ligados ao teorema da divergência de Gauss, se fosse em três dimensões. Mas nós temos o teorema da divergência de Gauss no plano. Então isso tem a ver com fluxo de matéria em cada elemento de volume. Na verdade tem um processo limite aí, mas imagina um elemento de área e você imagina entrada e saída de fluido e tem que ter um compromisso ali. Se houvesse um desbalanço, se entrasse mais do que saísse ou vice-versa, você teria compressibilidade. Então a condição de incompressibilidade é que o divergente, certo? Que seria um integrando de uma integralzinha de superfície envolvendo uma pequena célula ali no plano, seja zero, tá? Pessoal, mas divergente de um campo vetorial a gente sabe calcular. É o escalar que surge de nós tomarmos derivada em relação a x da primeira componente e somamos derivada em relação a y da componente y. Então a condição de incompressibilidade, se eu quero dizer que esse campo vetorial
bidimensional não é qualquer, a condição de incompressibilidade é que Px mais Qy seja igual a zero. Pessoal, eu tinha falado que era um fluido sem dissipação. Isso não foi meio impreciso. Na verdade, o que eu posso dizer é que é um fluxo sem rotacional, sem circulação, certo? Essa condição, pessoal, também no plano, ela tem algo a ver com o teorema de Green, por isso que aparece aqui o mesmo integrando do teorema de Green, que seria não ter circulação, tem a ver com o seu rotacional sendo vetor nulo, e vai ser uma condição como essa aqui, ó, Qx menos Py igual a zero, tá bom? Pessoal, então essas são as duas condições de fluido ideal que nós estamos querendo impor a esse campo vetorial desse nosso fluido, esse campo vetorial de velocidades. Pessoal, se vocês olharem essas duas equações com calma, elas vão parecer condições de Cauchy-Riemann com defeito. As condições de Cauchy-Riemann, uma delas, né, tem um sinal e a outra tem um sinal positivo e a outra tem um sinal negativo explícito. Se vocês olharem aqui, está aparecendo exatamente o sinal oposto. Tá? Quando a gente está falando de uma função analítica, a gente costuma dizer que Ux igual a Vy. Aqui a gente está vendo Px, que é a derivada x da primeira componente, sendo igual a menos Qy. E a segunda condição de Cauchy-Riemann, que é Ux igual a menos Vy, aqui a gente estaria vendo a derivada x do segundo sendo igual a mais a derivada y do primeiro componente. Então eu destaco aqui, em relação a Cauchy-Riemann tem um sinal trocado. Mas repara, não é um sinal trocado global. Se eu trocar global o sinal aqui de uma equação que tem zero de um lado, não estou mudando nada. Na verdade, um dos termos está com sinal trocado. Tá certo? Só uma das componentes estaria com sinal trocada para eu poder olhar para isso e reconhecer as mesmas propriedades de U e V de uma função analítica. Ah, professor, peraí! Você falou que uma função f codificava um campo vetorial UV, mas tinha dois outros campos associados. O segundo campo associado era VU, trocava. Mas o primeiro era U menos V. Você mantinha uma das componentes e trocava o sinal de uma das outras. Pessoal, é exatamente isso. Aquele campo vetorial que aparecia na parte real da integral de uma função analítica, ele parece que tem algo a ver com essas relações de fluido ideal, que é você trocar o sinal de só uma das suas funções U e V. Tá? Então, calma, tem que olhar com calma. Provavelmente vocês vão ter que ler essas notas de aula posteriormente, para não se confundirem aqui com o que eu estou falando com vocês nessa distância, né, de gravação de aula, mesmo que vocês possam intervir ao vivo. Mas o fato é, olha só, eu posso pensar no meu campo vetorial V, que em notação puramente real, ele é um campo vetorial PQ, mas eu poderia dizer que eu estaria vendo algo complexo aqui, uma complexificação desse cara, se eu pensasse em um P mais IQ. Se eu passasse a identificar o I simplesmente como um versor da segunda direção, né, pessoal? Eu poderia ler esse campo aqui como PQ. Eu relacionaria esse campo, pessoal, com o complexo conjugado de uma função f que fosse U mais IV. Por quê? Porque a gente acabou de ver que a gente tem que ter essa troca de sinal de apenas uma das componentes. Mas a troca de sinal é exatamente o que a gente obtém com a operação de tomar complexo conjugado. Então, peraí. O que eu quero dizer é qualquer campo vetorial de velocidades bidimensional que poderá ser descrito por uma função analítica? Não, não é qualquer. Tá? Em geral, um campo qualquer, com P e Q qualquer, não vai ter conexão nenhuma com uma função analítica. Mas se esse campo for incompressível e irrotacional, essas duas condições estão quase construindo o Cauchy-Riemann. Aí esse meu fluido,
né? Torna-se um fluido ideal que admite uma representação analítica. O único defeitinho que tem é um sinal trocado de uma das componentes. Então, na verdade, como a gente gosta de imaginar que a nossa função f é u mais iv, eu diria que tem uma correspondência direta desta função analítica com o campo vetorial u menos v. Não vamos pensar no p e q do v como sendo dados, não, tá, pessoal? Vamos pensar na função analítica f. Tem uma f que é u mais iv. Tem esses caras harmônicos conjugados aqui. Esses caras representariam qual fluido? Seria um fluido cujo campo fosse u menos v. Tá bom? Então, o campo, visto como um complexo P mais I, que ele vai ser o conjugado de F. Vai ser um U menos IV. Repito, para ajustar esses sinais, vocês vão ter que olhar com calma para ver que o que eu fiz fez sentido, tá bom? Eu só falando assim, vocês vão... Não, mas onde foi o sinal menos? É natural que vocês se confundam. Mas eu acredito que esteja tudo certo aqui. Eu acho que eu não me confundi em nada, tá bom? Pessoal, agora vem uma cereja no topo do bolo para a gente encerrar essa aula aqui, tá certo? Se P e Q forem bem comportadas matematicamente, é o que a gente vai imaginar quase sempre, tá certo? Nesse nosso contexto de aplicação de funções analíticas para problemas físicos, sem dúvida. Se P e Q admitirem derivadas parciais contínuas, derivada parcial, tá lá, não deu nenhum pau, certo? É possível provar, tá? Pessoal, isso aqui é praticamente aquela condição de existir uma primitiva. A gente viu isso, por exemplo, quando a gente estava discutindo o logaritmo. E a gente viu que o logaritmo não admitia uma primitiva sem um corte, quando a gente discutiu funções plurívocas, certo? Mas o fato é, se esses caras forem bem comportados, se as componentes do campo vetorial, as componentes P e Q, tiverem derivadas parciais contínuas, não só existe essa f, mas existe uma primitiva dela, cuja derivada em relação a z gera essa fzinho, e essa primitiva fzão é analítica. Ela também é analítica. E é natural que a derivada dela fosse uma função analítica. Tá bom? Digamos que eu escolha letras quaisquer aqui, não tem nenhuma má intenção, para dizer quem seria essa f. Ó, essa fzão. Se a minha fzinho é u mais iv, eu vou dizer que essa primitiva dela vai ser, escolher uma letra qualquer aqui, φ mais ipsi. Pessoal, a minha anotação aqui foi bem frouxa, tá? Talvez eu nem devesse ter posto esse z aqui. Normalmente a gente chamaria f de xy igual a um φ de xy mais um ipsi de xy. Normalmente, quando eu omito aqui, eu deveria ter omitido este z aqui, mas, né, a gente às vezes troca z por xy livremente. Tá? Olha só, nós, numa aula anterior, que a gente começou a rever funções analíticas, nós achamos expressões para a derivada de uma função analítica. Desculpem, eu deveria ter posto a referência aqui da página, certo? Mas nós já revimos isso nesse curso, nesse semestre. Uma das possíveis formas de você calcular uma derivada de qualquer função analítica é, por mais que isso possa parecer enviesado, simplesmente você deriva em relação a x, a sua primeira componente, e deriva em relação a x, a sua segunda componente. Professor, seria possível derivando em relação a y também? Sim, mas aí tem um i ou menos i que migra aqui, tá? Mas essa é uma expressão explícita que nós relembramos em algum momento desse curso para a derivada de alguma função. Tome derivada em relação a x da parte real, mais i derivada em relação a x da parte imaginária. Mas peraí, eu disse, eu espero que vocês achem isso razoável, que essa fzão primitiva era analítica. Então, se ela é analítica, vale coxirrima para as componentes dela também. Então, peraí. As componentes dela são φ e ψ. Na derivada da f surgiram φx e ψx. Mas peraí, eu sei que a derivada x dessa
é igual à derivada y dessa, Cauchy-Riemann. E eu sei que a derivada y dessa é menos derivada parcial em x dessa. Y dessa é menos x dessa. Y dessa, menos x dessa. Opa! Y dessa, menos x da outra. Tá aqui. Essa é a Cauchy-Riemann para as componentes de Fzão e não de Fzinho. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse resultado e na derivada Fzão, linha de Z, que vai ser a Fzinho, né, pessoal? A gente pode substituir. A gente vai ter Fzão, linha de Z, igual a φ de x, que eu não mexi. Troquei psi de x por menos φ de y, porque agora eu vou ter uma expressão para esta função envolvendo apenas φ. Φx menos I φy. Claro que isso é o complexo conjugado de φx mais I φy. Caramba, eu fui capaz de escrever a derivada daquela minha função fzão usando apenas uma das componentes dela. Então esse cara, esse psi, galera, ele é só um auxiliar, ele existe, ele não é completamente arbitrário, porque é claro que ele é conjugado a esse, mas esse cara vai fazer o papel do nosso potencial de interesse, no caso eletrostático, ou de um camarada que pode ter linhas de velocidade constante no fluido, certo? Velocidade constante? Não é, é derivada da velocidade constante. Calma, vamos chegar lá. O fato é, nós podemos explorar isso aqui de modo para perceber que a derivada dessa Fzão pode ser expressa usando apenas uma das componentes da Fzão. Calhou de ser complexo conjugado de φx mais I φy. Mas espera aí. Eu sabia que essa Fzão tinha sido feita para que a sua derivada fosse a Fzinho. E eu tinha visto, só com aquela brincadeira de uma troca de sinal, que o meu campo vetorial... Pessoal, é um abuso completo de notação aqui, né? Porque isso aqui é uma notação real. Eu tinha igualado com algo complexo, né? Mas notem, pessoal, se você não quiser cometer esse abuso, lembre que isso aqui sempre pode ser escrito como algo complexo. E eu escrevi lá em cima, né? Ó. Tá? Então, claro que é um abuso do jeito que eu estou escrevendo aqui. Esse cara não tem I imaginário e esse cara tem, mas talvez até pudesse ter sido mais preciso aqui, mas a ideia é que eu quis pensar dessa forma, tá bom? Isso vai ser importante porque a gente vai fazer... Eu vou reescrever isso no futuro para ficar menos informal, mas vocês entendem o espírito do que eu quero fazer aqui. Então, vamos lá. Esse meu campo de velocidades, eu tinha visto que ele deveria ser o complexo conjugado de uma Fzinho. Ué, mas a Fzinho é a derivada da Fzão. A Fzão linha, a derivada da Fzão, era o complexo conjugado de alguém. Ela, por si só, já era o complexo conjugado de alguém. Com outro complexo conjugado, desfaz. Então, olha só o que apareceu aqui. Apareceu φx mais I φy. Porque, repito, estou conjugando um objeto que já tinha um conjugado, desfaz. Então, eu estou vendo que esse meu campo real, ele ficou igual a um objeto complexo, mas, galera, isso aqui, como eu disse, ou eu enxergo esse cara como um Pzão mais IQ, e aí eu faço a associação direta com esse cara, ou eu percebo que, na verdade, isso aqui é uma codificação em complexos para o gradiente de φ. Pessoal, o que eu estou querendo dizer é o nosso campo vetorial V nas condições dadas, não é qualquer incompressibilidade, fluido ideal, tá bom? Nosso fluido ideal, bidimensional, ele é o gradiente de um potencial. Só que esse potencial, ele aparece não na Fzinho, ele aparece como uma parte real de uma Fzão, que primeiro você deveria derivar e depois conjugar
para chegar no seu campo vetorial. Mas isso é o que a gente chama em cálculo 2 de um campo conservativo. Qual é a diferença em relação à física, em que um campo conservativo é menos gradiente de um potencial? Escolhas, pessoal. Você teria colocado um menos explicitamente aí, e isso na física é completamente arbitrário, essa constante simplesmente traz a ideia de que os físicos gostam que energias caminhem para mínimos quando elas diminuem. É uma convenção, nada mais do que isso. Matematicamente, a ideia é que você é gradiente de um potencial. Tudo bem? Eu queria que vocês repassassem tudo isso com calma, para vocês entenderem todas as convenções que eu fiz aqui. Pode ser muito confuso. Tem funções analíticas que expressam nossos potenciais e podemos ter funções analíticas que expressam os nossos campos vetoriais. Essa história de troca de sinal aqui, se não refazer isso com cuidado, você pode se perder depois, tá bom? Mas nós temos um mapa do tesouro aqui, tá, pessoal? Porque nós teremos problemas de fluidos ideais ou de eletrostática que satisfazem equação de Laplace, certo? Num contexto de equilíbrio, teremos certas condições de contorno. Se nós impusermos que as partes real e imaginária, seja dessa Fzinho, seja dessa Fzão, satisfaçam as condições de contorno, nós teremos soluções para esses problemas de fluidos ideais ou de eletrostática. Essa é a ideia. Tá bom? Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Na próxima aula a gente vai começar a resolver esses problemas. E, pessoal, vai ter uma tática muito interessante chamada transformação conforme. Nós teremos certos domínios muito estranhos. Por exemplo, a gente pode ter condições de contorno com geometrias não triviais no plano. Só que funções analíticas compostas com funções analíticas ainda são analíticas. Nós vamos poder mapear domínios estranhos em domínios familiares, para os quais nós sabemos resolver os nossos problemas de valores de contorno. Então, nós teremos, com o uso de funções analíticas, inclusive algumas delas plurívocas, envolvendo log, envolvendo raiz, formatos estranhos, nós vamos ser capazes de pegar problemas em domínios estranhos e mapeá-los diretamente em problemas com geometrias legais e solúveis. Resolvemos os problemas, achamos as equipotenciais e linhas de campo nesses problemas de geometria legal e a gente volta, se for possível voltar. Nós vamos aprender que essas transformações conformes são as transformações inversíveis, em que a gente vai poder fazer esse mapeamento de problemas complicados em problemas mais simples. Mas isso é conversa para a próxima aula, tá bom? Mas em todo caso, nós teremos domínios originais em que você resolve um problema e domínios transformados em que nós resolveremos outro problema. Todos os problemas são problemas de física como esses que a gente viu na aula de hoje. Tá bom? Era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.